Quer dizer, eu presumo que por detrás deste disparate, para além do disparate do acordo ortográfico, para além da frivolidade com que estas coisas normalmente são tidas, são tratadas, e também de um aprofundamento nunca feito do que é o interesse da língua, estão interesses comerciais e neste momento uma certa supremacia económica e financeira do Brasil, principalmente o Brasil do Lula, que é efetivamente um Brasil cada vez mais analfabeto internamente. Não temos que falar da norma da língua portuguesa, se existisse, ou do chamado português europeu e das suas origens latinas, porque basta ver como a língua, como o português do Brasil, entre aspas, é falado pelos próprios brasileiros, para se perceber que, tal como acontece aqui nas telenovelas, o português está a degradar tremendamente no uso comum. Portanto, desde logo à partida, o que há uma espécie de um fascínio pela simplicidade de que as televisões e as telenovelas são, curiosamente, um veículo verdadeiramente venenoso e que se julga poder facilitar a vida em termos do trading, portanto, das relações comerciais, económicas entre os dois países. Porque a questão se põe essencialmente em relação ao Portugal e ao Brasil, como é sabido, é o Brasil que foi o Brasil que ditou esta regra parva a que os portugueses aderiram. Enquanto homem de teatro, enquanto homem de cultura, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes no Brasil com 2 textos fundamentais. Um eram só textos de Fernando Pessoa, era o espetáculo Turismo Infinito, com textos organizados, aliás, era um texto de António Feijó feito com os textos de Fernando Pessoa, e nós estivemos no Brasil com uma lotação de 7.000 pessoas para as noites que estivemos em São Paulo, e acabámos com 8.100 pessoas a ver o espetáculo em entusiasmo absolutamente feroz. E falávamos com a exigência no dizer, e agora estamos a falar da palavra do português dito, que durante muito tempo se disse: nós não entendemos os brasileiros, eles não nos entendem a nós. Isso não é verdade e cada vez é menos. Estou a falar disso. O espetáculo Turismo Infinito foi um espetáculo que teve a exigência que sempre pusemos, eu próprio, pessoalmente, ao longo de muitos anos, e depois, mais apoteoticamente, digamos, nos anos em que fui diretor e encenador residente do Teatro Nacional de São João, no Porto, nós pusemos sempre o acento em encontrar uma espécie de norma do dizer, que obviamente tinha que ver com a norma do escrever. E essa norma ser uma espécie de base de trabalho para o enobrecimento e eventualmente até para a variação, por vezes até para a variação, dialetal da língua, e consideramos isso sempre absolutamente determinante à afirmação da cultura portuguesa no mundo. Não estou a dizer que tenha que continuar a haver supremacia do português de Portugal. Agora, o que acontece, isso é muito bem analisado por um dos colunistas da Veja, da revista brasileira, e foi analisado de maneira humoradíssima por 2 grandes atores brasileiros numa conversa grande que tivemos nessa altura no Brasil, Fernanda Montenegro e Sérgio Mamberti, que demoliram completamente o efeito do acordo. O que acontece é que se parte do princípio que o Brasil não foi ensinado português europeu, quando o foi. E, portanto, o que o Brasil está a fazer quando adapta a língua pode ser enriquecê-la, mas eu não conheço nenhum escritor, desde Jorge Amado, enquanto foi vivo, até aos contemporâneos que eu conheço pessoalmente, não conheço nenhum que esteja de acordo com a ideia de que o país deva abstrair-se da origem latina da língua e da origem europeia do português. Por uma ótima razão, porque essa é nela que está não só a explicação da língua e, portanto, a permissividade possível à sua variabilidade, como também é nela que está a riqueza profunda da herança. Dizer que um país que tem uma história recente, uma história de 2 séculos,
tem o direito de rasurar a história de uma língua, da evolução de uma língua escrita por razões comerciais, quando na realidade nós sabemos que ela o faz por analfabetismo próprio, é ridículo. Aceitar que esse analfabetismo possa contaminar um país como Portugal é aceitar que somos realmente tão pequenos como somos. E isso é das coisas mais desesperantes que há. Uma coisa muito curiosa foi ver, este assunto foi inclusive abordado no programa do João Soares, onde eu estive quando foi da promoção do Turismo Infinito. É muito curioso abordar, verificar que, na realidade, ouvir Fernando Pessoa pela primeira vez dito por portugueses era ouvir a língua portuguesa pela primeira vez, para muita gente. Isto é, não era que não tivessem ouvido já atores portugueses na novela, ou sei lá o quê, ou políticos ou outros, mas era pela primeira vez ouvir a língua em todo o seu esplendor, dita em português, porque para eles, muitos, a divulgação, enfim, os mais velhos ainda se lembravam de João Vilareia passar por lá com os seus grandes recitais, mas para a maior parte das pessoas, hoje com uma idade mediana, realmente a última coisa que se lembra de português, provavelmente, já nem sei o que é que será, não é nada. Mas muitos dos atores ainda eram educados em português de Portugal e tinham muito bem a noção de qual era essa diferença. Para muitos dos brasileiros medianos de idade média, digo agora, de idade mediana, digo agora, o Fernando Pessoa tinha sido divulgado pela Maria Bethânia, com aliás, uma enorme perícia e elegância. Apenas o acento aí contava. Mas o próprio João Soares, quando gravou o remix de Pessoa, aquela coisa que ele fez aí ao vivo em Lisboa, e quando o gravou em disco e quando o fez, disse-me, e disse-o portanto on camera, quer dizer, disse-o na televisão, em direto, que tinha percebido que não se podiam dizer aqueles poetas sem o acento. Ora, eu tenho para mim a preocupação muito grande de que não vou fazer nem Jorge Amado, nem Machado de Assis, como fizemos de facto com um outro espetáculo que tivemos lá com Eunice Munhoz e Eva Vilma, que era um grande, de Maria Velho da Costa, que era um grande encontro entre os dois portugueses, Machado de Assis e essa de Queiroz, e que se chamava Madame. Eu nunca tive a noção de que, aliás, tive sempre a preocupação de que não se pode tentar dizer Machado de Assis sem pensar no acento brasileiro. Mas se nós o dissermos muito bem com o acento português, ele resulta extremamente bem. Isto é a mesma coisa que se aplica à escrita e à ortografia. Se ela for suficientemente intelectualizada, isto é, se ela for suficientemente compreendida, entendida, se ela for suficientemente integrada como ensino, não faz diferença que facto se escreva com C, enquanto fato de vestido se escreva sem ele. A Fernanda Montenegro perguntava muito a rir no meio de um jantar no Rio de Janeiro, em São Paulo, precisamente isso. O que é? Agora eu vou usar um fato quando estou a querer dizer de facto. São coisas tão absolutamente absurdas e ridículas que não fazem sentido nenhum. E depois, bastava olhar para o que foi o acordo do Mid-Atlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra para se perceber que não há que perder de todo em todo as diferenças, há que enaltecer as diferenças, mas enriquecendo a origem. Essa é a obrigação cultural, e civilizacional e educacional de um país. E, no caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, felizmente não foi obrigação da Inglaterra, foi uma coisa acordada muito especificamente num acordo chamado a meio do Atlântico. Portanto, em território, digamos, comum ou neutro, ou território de cruzamento, em território mesmo, em rota de cruzamento. Neste momento dizer o país é muito maior, nós precisamos muito do Brasil. Como dizem alguns amigos meus filólogos respeitabilíssimos aqui no Porto, não, mas tudo o que seja para simplificar, eu estou de acordo. Mas para simplificar o quê? Nós não temos que simplificar o que não é simplificável. Tem que se simplificar aquilo que é complicado por deformação, não aquilo que é eventualmente complicado por natureza. O que é complicado por natureza assim se deve manter e assim deve ser estudado. Isto é uma brutalidade do ponto de vista cultural, uma brutalidade absurda, em que Portugal tem responsabilidades acrescidas porque é quem tem responsabilidade histórica. Nós fomos o país colonizador, nós levámos o português para a América,
não é verdade? Fizemos-lo falar a milhões de falantes. Temos a máxima obrigação de, já que os Lulas deste mundo não sabem transformar aquilo em matéria de educação, temos a máxima obrigação de sermos nós os pioneiros, digamos, os porta-bandeira da manutenção da origem da língua. Depois, a maior parte dos argumentos que se usam são completamente reversíveis. Lê-se qualquer dos dois livros seminais de António Emiliano sobre o acordo ortográfico e percebe-se imediatamente, para quem trabalha no ensino da língua, que a maior parte dos argumentos caem pela base. Os argumentos dos dicionários, os argumentos que os alunos têm dificuldade nisto ou naquilo, que as pessoas... Tudo isso são falácias criadas politicamente à mesa por pessoas que não devemos esquecer, na maioria dos casos, nem sequer português bem falam. Portanto, já estamos a falar de um abaixamento do nível cultural e educacional da própria classe política, que é gravíssimo e que devia ser reconhecido humildemente como um handicap, como uma limitação à sua capacidade negocial. E, pelo contrário, é tida como uma arma da sua capacidade negocial. Está para ser apresentado no Brasil a partir de janeiro este espetáculo de Sombras. Uma comitiva grande do Brasil veio cá assistir à estreia. O presidente do SESC, que é a grande organização comercial de animação dos tempos livres dos comerciantes e que é realmente o patrão da cultura popular brasileira, e digo popular no sentido mais nobre do termo, dono de, só em São Paulo, salvo erro, 5 ou 6 grandes teatros. Nós estivemos no Teatro Paulo Autran e no Vila Mariana com a Madame, no Paulo Autran com o Turismo Infinito, e vamos estar de novo no Paulo Autran em janeiro, no chamado Sesc Pinheiros, que é o nome do bairro, em São Paulo, e depois no Rio de Janeiro também, com o espetáculo Sombras. Eu receava, porque Sombras cruza Frei Luís de Sousa, que é do século XIX, enfim, é um português muito acessível, o português de Garrett, com Jacinto Lucas Pires e com António Ferreira, e a Renascença Portuguesa com a Castro. E depois outros poetas do fado, enfim, que são todos medianamente reconhecíveis, embora alguns extremamente elaborados. Receei que, porventura, o cruzamento, até porque a forma como o espetáculo está linguisticamente articulado é em si mesma um bocadinho arrevesada, eu receei que pudesse ser um bocadinho mais difícil do que o turismo, que nós, com toda a franqueza, pensámos que ia ser difícil lá. Foi um acaso. Não. Estiveram aqui estes senhores. O Estado de São Paulo enviou como seu representante Jefferson Rios, que é um dos mais respeitados críticos de teatro brasileiros e que tem acompanhado, já cá esteve em Portugal muitas vezes, há muitos anos, e tem acompanhado a nossa vida muito. Jefferson fez uma notícia de primeira página para o Estado de São Paulo, dizendo: estreia hoje no Porto, espetáculo tal, em breve em São Paulo o melhor do teatro português. Esteve aqui, voltou a escrever uma pré-crítica. Um outro seu colega da Folha de São Paulo, Lucas, também esteve cá. O próprio presidente do SESC e a esposa, o senhor Danilo Miranda, a quem chamam, por graça, o ministro sem pasta da cultura brasileira há muitos anos, acharam que era maravilhoso ouvir aquele português. E eu estou-me a referir, por exemplo, ao grande monólogo de imprecação final na Castro de Dom Pedro contra o pai e contra o Estado por lhe ter roubado a Inês, a sua amada, por razões políticas, lá está, por razões de diferença não talvez de língua, mas de diferença de território entre Portugal e Espanha. Vamos a Espanha com o espetáculo, para fazer um parênteses, e em Madrid o Turismo Infinito, por exemplo, Sombras ainda não esteve, talvez esteja para o ano, mas o Turismo Infinito esteve lá, e se havia pessoas que diziam: é pena as legendas, nós não podemos seguir as legendas tão bem, houve muita gente que disse: mas para que é que nós precisamos das legendas? Nós sentamos a ouvir o português, pela primeira vez sentamos a ouvir português neste esplendor, e tudo o que nós queremos é ouvir português, e lamentamos imenso, estando aqui a 2 passos, não o saibamos. Claro, já não falo da Galiza, em Santiago, onde obviamente espero que não teve legendas e foi inteiramente entendido, e por um público que era todo ele muito lido em Fernando Pessoa. Voltamos ao Brasil.
Realmente Sombras é um espetáculo que eu receei e me prestei, como ainda agora me prestei também para a ida do espetáculo Moscovo, me prestei a facilitar um bocadinho a entrada das pessoas na linguagem, porque às vezes a legendagem é um bocadinho traiçoeira, né? E eu até preferia por vezes não legendar. Foi-me dito taxativamente que nem pensar nisso. Não tenho que modificar uma linha, nem nada. Somos normalmente um pouco mais lentos quando falamos no Brasil, isso é verdade no palco. Temos essa preocupação. Eunice Munhoz foi muito treinada quando lá levou o seu monólogo da Zerlina, de Thomas Broch, e também foi muito, e na Madame, da Maria Velho da Costa também, foi muito treinada, ela parece auto-treinou para falar um bocadinho mais devagar. Mas é a única coisa, tal como eles também teriam que falar mais devagar antes das novelas aqui, não é? Porque muitas vezes abriam a boca no Alentejo e os alentejanos perguntavam se eles eram espanhóis, não é? Eu lembro-me destas... Os alentejanos, lembro-me de uma história no Alentejo, não quer dizer que não... A mesma coisa não acontecesse em Trás-os-Montes ou aqui no Douro ou no Minho. Portanto, além de tudo mais, eu sou testemunha vivencial e muito apaixonada e testemunha muito comovida, devo dizer, do impacto tremendo que tem a língua portuguesa, pelo menos a falada, e através dela necessariamente a literatura que se escreveu antes dela ser feita verbo, não é? Sou testemunha do impacto enorme que isso tem na população brasileira. E mais, sou testemunha de conversas com pessoas que vão desde o empregado de mesa, que era sócio do SESC, tinha o seu cartão daquilo que poderia ser um Inatel a sério, tinha o seu cartão SESC e tinha visto o espetáculo até ao intelectual, artista ou realizador de cinema, nem vou dizer os nomes para não parecer pomposo. Sou testemunha em todos da mesma sensação. A sensação tremenda de quanto o Brasil virou as costas à sua própria alfabetização. E virou as costas, ao virar as costas, ao português de origem, ao português da Europa. É um mito, sim. É evidente que os regionalismos são os regionalismos, mas também quem é o português que lê Aquilino Ribeiro, As Terras do Demo, e não tem dificuldade em perceber determinadas coisas. É óbvio que também tem dificuldade em perceber. São regionalismos demasiadamente cerrados. Há influências de muitos países que emigraram para lá. É um país feito de gente nova vinda de países antigos. Portanto, é natural que haja essas diferenças todas. Descemos ao sul, a Curitiba, que é uma cidade muito culta, ou à zona de Florianópolis, e verificamos que toda a pronúncia é completamente diferente. Porque nós aqui temos a ideia que a pronúncia é a que recebemos nas novelas, que é basicamente a pronúncia carioca, tal como hoje está a ser com esses morangos todos e essa bodega toda que passa por aí, uma espécie de lisboeta barato, armado mais ou menos em à vontade, que dá uma sensação de fluidez linguística que só tem que ver com o analfabetismo. E nós temos essa noção em relação à língua brasileira. E quando descemos ou quando penetramos no interior dos Estados, e eu não fui sequer à Amazónia, nem pouco mais ou menos, percebemos que a coisa é completamente diferente. A coisa é completamente diferente. Há pronúncias que são tão próximas da pronúncia portuguesa que não se pode, que é inimaginável. De resto, há um património inteiro. A Maria Velho da Costa chamou para isso a atenção, não só na sua grande entrevista ao Estado de São Paulo, quando fez a Madame, como mais tarde, pouco depois, penso que uma coisa esteve relacionada com a outra, quando recebeu o Prémio Camões, Maria Velho da Costa disse-o muito claramente, há expressões portuguesas que hoje só se ouvem no Brasil. A Fernanda Montenegro pode dizer-lhe, páginas de expressões e palavras do português ancestral que são mantidas no interior do Brasil. Esta realidade é uma realidade que está muito acima, ou então neste caso ficou muito abaixo, do que são os interesses do acordo ortográfico. Só pode ser na ignorância de tudo isto que se faz uma bestialidade destas. Eu não podia estar mais em desacordo. Eu nunca ensinei línguas, não é? Eu ensinei só cinema e teatro. Bem, eu nem posso acreditar que os manuais de lido português vão passar a ter aquele despautério daquelas palavras escritas daquela maneira, porque eu nunca mais vejo os nossos alunos a perceberem qual é a origem sequer das palavras. Para nós, o grande interesse de falarmos
é sabermos onde é que vem o falarmos, ou que tempo é do verbo, o que é o verbo, o que quer dizer falar, qual é a origem de fala, que é provavelmente era originalmente escrito com PH. Eu ainda sou do tempo das farmácias com PH, por exemplo, até fiz uma piada divertida nisso num espetáculo. E não consigo imaginar, e nessa altura era, obviamente perguntavam-me porque é que farmácia se lê farmácia. Pronto, isso foram coisas que foram sendo naturalmente simplificadas, porque realmente, efetivamente, não foram simplificadas por causa do Brasil, foram simplificadas porque a própria grafia e a língua portuguesa não traíam a origem da palavra ao usar F por PH, por exemplo. Não é? E faziam-nos perguntar porque é que se dizia falar com F, por exemplo, ou farmácia com PH. Eu acho que neste momento roubar essa possibilidade aos jovens portugueses, que já são servidos pela televisão mais analfabeta da Europa, provavelmente, mais inculta da Europa toda, e portanto estou a falar da televisão pública como da privada, eu acho que roubá-los agora, neste momento, dessa possibilidade, é começarmos realmente a caminhar para a barbárie educacional. Houve um pouco o debate universitário, espanhol sobre isso, mas aí não sei se se criou corpos suficiente de um lado e do outro da barricada para. Não, e houve muitos protestos, há sempre aquelas assinaturas, mas são assinaturas notáveis. Os notáveis assinam tudo mais ou menos aquilo que os incomoda. E as pessoas, na maior parte dos casos, pensam que a gente está a falar de coisas que nos incomodam, porque nos dão trabalho. E houve muita cenobeira e muito patriotismo barato metido à mistura nisto. Um dos graves problemas com a repulsa do acordo ortográfico, a repulsa pública do acordo ortográfico, tem a ver com os sentimentalismos patrioteiros portugueses, pós-coloniais, ou antes coloniais ainda, que são realmente indesejáveis e que funcionam, obviamente, ao contrário do interesse do objetivo inicial. Uma boa parte dos patriotas que defenderam o português daqui defenderam por cenobeira em relação inclusive ao Brasil. Não se pode ser snob em relação a uma cultura que já gerou a literatura e os textos e os artistas e os atores que o Brasil gerou, e gerou a partir de nós. São o nosso filho mais pródigo, se quisermos, não é? Como aliás em relação a Angola ou Moçambique, se quisermos, ou Cabo Verde, ou etc. O Brasil, falamos do Brasil apenas porque é muito mais universal e muito maior e muito mais conhecido mundialmente. Quer dizer, é simples. Ainda ontem estava a ouvir uma tradução dos anos 60 numa gravação da Mina, da cantora italiana, de uma canção do Chico Buarque de Holanda, e estava muito sensibilizado à maneira curiosa. É aquela coisa que tem mais samba no encontro, que na vela tem mais samba, acho que é como se chama. É uma coisa do Chico Buarque dos anos 60, da altura do aparecimento dele. E ela, achei muito curioso, como acho muito curioso também quando ouço as coisas do Jovem cantadas pela Ella Fitzgerald em tradução, a dificuldade imensa, o esforço imenso e a elegância imensa que é precisa, tanto em italiano como em inglês, para se encontrar a simplicidade extraordinária de poetas como Vinícius, etc, não é? Estão a falar o melhor português. Aquilo é o melhor português. Não interessa se é garota de Ipanema. Não é isso que está propriamente em questão. Se tem que se pôr o acento aí, por isso, e se isso diminui de alguma maneira a nossa snob posição vis-a-vis o hedonismo e a friconicice, entre aspas, brasileiros. Não é isso que está em questão. Muitas vezes a nuvem tapa, a nuvem de um patriotismo snob e a nostalgia de um império qualquer nosso, como aliás uma certa cenobeira europeia, velam a leitura também do que são as fantásticas vantagens do lado de lá. Agora, do lado de lá está tudo disposto a esquecer com essas vantagens comuns. E daqui esteve disposto a pura e simplesmente baixar as calças e deixar fazer.
Mas a minha pátria, a minha língua é uma das coisas mais mal citadas da história. Aliás, o António Feijó tem um texto fantástico sobre isso no programa do Turismo Infinito. Isso é, não, a minha pátria não é a minha língua. Não é, o que ele queria dizer é que era obcecado pela sintaxe. É um texto, sabe, do Bernardo Soares, e o que ele quer dizer é que é obcecado pela sintaxe e que não tolera o erro. E não é o erro gramatical. Não quer dizer que a pátria é a língua no sentido de ela ser vis-a-vis as outras pátrias ou os outros países que nos possam roubar a identidade. A pátria é a língua no sentido de que eu vivo dentro daquilo que sei escrever e sei dizer segundo as regras. Porque quebrar as regras é quebrar a nossa identidade. Porque para ele, digamos, a verticalidade ética da gramática era essencial. Tanto a sintaxe como a ortografia, como etc. Tudo isso para ele era ponto de honra, era a pátria dele. A pátria dele era a gramática, não era de facto a língua. E o que se esquece nisto tudo é de facto a gramática. Basicamente, do que se trata é disto. O que estes acordes tendem a fazer é perpetuar esta coisa horrível que nos tem vindo a acontecer, que é transformarmos a gramática numa coisa completamente inoperante. Sabe Deus quantos erros eu dei ao longo desta conversa.